Beleza, gente? Hoje eu vou estar trazendo para vocês a análise da Raid 3D, uma animação muito boa, uma animação em 3D muito boa que foi baseada no anime, que foi também baseado no livro da escritora suíça Johanna Spyri. Hoje eu vou estar fazendo para vocês a análise dessa animação em 3D. Eu já terminei de assistir e hoje eu já tenho uma bagagem maior de conhecimento, de informação para estar falando para vocês, para estar acrescentando ao vídeo anterior que eu fiz só as primeiras impressões. Tinha assistido só 6 ou 7 episódios, então não tinha muito o que eu falar da animação. Eu curti bastante a animação, achei muito interessante. Os pontos mais fortes que eu achei, não vou falar os pontos mais fortes, né, os pontos fortes, os pontos fracos, e eu vou começar pelos pontos fortes. Os pontos fortes foi, no caso, a história, que no vídeo anterior das primeiras impressões eu falei que não estava muito boa, que não estava muito interessante, até porque eu já estava esperando que não fosse uma história muito boa, porque era a mesma história do anime. Então isso aí eu acabei que achando, fez eu achar que a história não fosse ficar boa, né? Não ia ficar muito interessante. Mas a animação, a história tá interessante, tá bacana pra caramba. E um dos pontos mais fortes, ou se não o ponto mais forte, é a história, que tá boa, tá interessante. Eles fizeram uma coisa muito legal ali que eu achei que tava precisando ser feito, que foi cobrir os buracos na história que tinha no anime. Eu não sei o porquê que tem esses buracos na história no anime, como por exemplo, porquê que o avô da Ai sai da aldeia e vai morar na cabana da montanha. Na animação explica direitinho o porquê, e também explica coisas sobre a família dele que eu não vou soltar, eu não vou falar aqui para vocês exatamente quais são esses pontos, explicando direitinho, para não dar spoiler, né, para não fazer spoiler, para não atrapalhar a galera que vai assistir ainda, tanto o anime como também a animação. A história realmente está muito boa, tá interessante. Eles também colocaram personagens novos, eu achei bem interessante esses personagens, mas infelizmente não curti todos, né? Claro que eu não curti todos, tem um lá que eu não curti bastante, o personagem é bem descartável mesmo. Podia tranquilamente ser retirado da história, que não faria falta. Eu não vou falar o nome dele também, por causa, para não criar spoiler, e vou deixar para vocês mesmo descobrirem qual personagem é esse personagem, que eu não curti muito na hora que vocês forem assistir a animação em 3D. Eu recomendo você assistir o anime primeiro e depois a animação em 3D, mas se você quiser assistir direto a animação em 3D, pode assistir, que não vai atrapalhar em nada, até porque a história da animação em 3D tá melhor que a história do anime. Eu achei que tá bem melhor, tá bem mais completa, então vai só eu mesmo acrescentar. Agora, se você quiser assistir um anime, fica à vontade, também a história é bacana, é legal, mas eu recomendo você tá assistindo a história, a animação em 3D, que tá bem interessante mesmo, tá bem bacana. Os personagens novos, como eu falei pra vocês, são bons personagens, exceto um que eu não curti muito, mas no geral são bons. E também eles colocaram mais personagens como moradores da aldeia, e mexeram numa coisa bem interessante que no anime não tem muito, que é o relacionamento entre os moradores da aldeia. Eles se falam, eles se relacionam bem mais mesmo. Tem eventos onde um se relaciona mais forte com o outro, por exemplo, alguma situação de ajuda, de realmente um precisar do outro. Então essa parte ficou bem interessante, aumenta o relacionamento entre eles. Não só as crianças se relacionam bastante durante a animação em 3D, como também os adultos. Então isso ficou bem interessante mesmo. O ponto fraco realmente ficou por parte da animação, do rosto dos personagens, como eu falei para vocês no vídeo anterior, dos primeiras impressões. Ficou bem, isso realmente estragou um pouco o encanto da história, o encanto da animação, mas não chegou a atrapalhar muito, né? Que na hora que o personagem vai expressar alguma ação, algum sentimento de tristeza, raiva, qualquer sentimento, realmente não convence, o personagem não consegue convencer que ele está sentindo aquilo. Então isso aí atrapalhou um pouco. Como ponto fraco é mais isso aí mesmo. Também que eu percebi no final, um outro ponto fraco, é que a história ficou bem resumida. Eu acho que eles resumiram bastante do meio da história pra frente. Eu acho que eles quiseram terminar muito rápido. Isso estragou um pouco também a animação, mas não chegou a atrapalhar a ponto de deixar a mesma ruim. Só acho que eles deveriam
ter ido mais devagar do meio pra frente, que até o meio tá legal, tá, realmente tá bem bacana, tá bem interessante, dá pra você se divertir bastante com a história e absorvendo toda a informação que vai chegando até você com bastante tranquilidade. Do meio pra frente que eles começam a querer apressar muito, então isso meio que matou um pouco ali, podemos dizer, imersão. A migração do anime pro 3D, né, que eles fizeram essa animação em 3D, então por isso que se chama Raid 3D, a Garota da Montanha. Então ficou bacana também, eu acho que em 3D hoje é bacana, podemos dizer assim, uma mídia interessante para ser utilizada. Eu acho que eles inovaram pelo 3D e pela história mais completa. Também a história, que é outro ponto importante que eu já ia esquecendo, é que eles criaram eventos novos, então tem alguns eventos novos, né, na história da animação, né, na animação, que não tinha no anime, outros eventos que no anime tá num ponto da história e na animação em 3D eles colocaram em outro ponto, mais pra frente ou mais pra trás na história. Então tá bem interessante isso, ficou bacana essa modificação que eles fizeram. Então esse é mais um ponto, um ponto forte que eles trouxeram para animação em 3D. Como conclusão, a história, a animação em 3D da Raid tá bacana, tá interessante. Eu recomendo muito que vocês assistam. Realmente eu fiquei impressionado com a história, porque eu não esperava que ia ficar muito boa. Quando eu confesso para vocês, quando eu comecei a assistir, eu não esperava mesmo, achei que ia ser a mesma história, já tava sabendo que eu ia esperar, mas não, a história realmente tá mais completa, tem alguns eventos novos, então ficou bem bacana mesmo. Agora o tamanho da animação em termos de quantos episódios, eles fizeram 39 episódios, podia ser maior. Eu acho que 39 episódios não deu para contar uma história totalmente assim interessante, ficou bacana, mas eu acho que podia ser maior, podia ter explorado alguns pontos que no anime não explorou. Então eles tentaram explorar mais a história que não apareceu no anime, como eu falei para vocês dos buracos na história, eles tentaram resolver, mas poderia ser maior, tipo uns 40, talvez até 52 episódios, até porque o anime na versão em espanhol tem 52 episódios, então tá bem completo, tá bem grande, tá um tamanho bom para explicar bastante história pra gente. Eu recomendo vocês estarem assistindo logo a animação em 3D, que tá bem interessante. Eu curti pra caramba eles trazerem a Raid nesse novo formato. A Raid é um anime que eu assisti faz uns 2 anos, curti pra caramba, assisti no YouTube, então curti pra caramba. É legal eles estarem voltando com esse anime que passou aqui no Brasil já há muito tempo, já há uns 40 anos. Então ninguém lembra, né, que passou na televisão, passou no SBT, mas é legal eles estarem trazendo a animação em 3D da Raid pro público mais novo que tá vindo aí, para as crianças, para os adultos também. Uma história boa, tanto para criança como para adolescente e também para adulto. Então, gente, nesse vídeo eu fiz a análise da Raid 3D, a Garota da Montanha. No mais é isso aí mesmo. Valeu pelo apoio, pela força e até o próximo vídeo, gente. Valeu, falou e tchau.